Como é bom saber que você está mais uma manhã aí conosco para adorar o Senhor, para aprender mais sobre a palavra do nosso Deus. Nesta manhã convido você para assistir uma aula recheada de muito amor preparado por cada tia de cada salinha e também uma manhã recheada da presença do Senhor, porque quando aprendemos sobre a palavra do nosso Deus, você sabe que todas as nossas histórias, todo o nosso aprendizado está na nossa Bíblia Sagrada. Quando a gente aprende, quando a gente se dedica para estudar, a gente também está na presença do Senhor. Estamos convidando Deus a se fazer presente, porque estamos aprendendo sobre a palavra dele. E eu convido você nesta manhã para fechar os seus olhinhos, ter muita concentração e vamos orar para iniciar nossa escola bíblica. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade, por mais uma manhã. Obrigada, Jesus, por esse dia tão lindo. Te apresento cada família, cada criança. Deus, te louvo pela vida de todos aqueles, Senhor, que têm acompanhado, Senhor, as nossas aulas. Também, Senhor, por aqueles, Senhor, que têm se dedicado, Senhor, para este trabalho. Te apresentamos, meu Deus, o nosso pastor Arquimedes, a sua esposa, irmã Cleusa e toda a família do nosso pastor, que tanto ama esse departamento. Te apresentamos, Senhor, cada diretoria da igreja. Senhor, te apresentamos, meu Deus, os departamentos, cada irmão, cada irmã, cada criança, pré-adolescente, jovens. Te louvamos pela vida de cada um deles e nesta manhã te pedimos uma bênção especial para cada um, em nome de Jesus. Amém, crianças. Olha só, vamos louvar o Senhor com as tias sementinhas agora? Vamos juntos adorar o Senhor. A paz do Senhor, crianças, vamos louvar o nome do Senhor. E vocês já conhecem esse hino, que o amor de Jesus é grande e largo. Vamos cantar? Quando as tias sementinhas cantam, mandando as tias sempre estar preparando hinos para a nossa escola bíblica, para os nossos cultos, para que todos juntos possamos louvar o Senhor, mesmo estando em casa. Olha só, crianças, lembrando a vocês que na quinta-feira à noite nós temos o nosso culto infantil. Então não esqueça, tá? Convida todo mundo que você conhece para se conectar no nosso canal no YouTube IEAD Mamanguape. Divulga para todo mundo que você conhece nos grupos de WhatsApp e vamos juntos adorar o Senhor também na quinta-feira no nosso culto. Toda a família está convidada. E nesse momento eu convido você para ter muita atenção, porque agora é a hora da história. E a sua tia preparou uma história incrível, maravilhosa, que está na Bíblia para trazer para você, para que a gente possa aprender juntos. Vamos lá? Muita atenção e vamos ouvir o que a tia tem para nós nesta manhã. O que Deus preparou para nós. A paz do Senhor, crianças! Estamos aqui mais uma vez para a nossa EBD infantil. O nosso assunto da lição de hoje será a corajosa luta de Jonatas. Isso mesmo. E
E o nosso texto áureo está em Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo. Josué 1:9. Esse é o nosso assunto da lição e o nosso texto áureo. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre coragem, sobre medo também. Será que você tem medo de alguma coisa? Na Bíblia, conta uma história de um povo que era muito mau, que vivia fazendo careta. Eles eram maus mesmos. Então, o povo de Israel, que é o povo de Deus, morriam de medo deles, pois eles eram em muitos e eles tinham muita maldade em seu coração. Eles brigavam muito com o povo de Deus. Então, o povo de Israel se escondiam deles e morriam de medo. E você? Será que tem medo de alguma coisa? Se esconde por causa de algum medo? A gente, quando tem Deus na nossa vida, a gente não precisa mais ter medo. E na nossa lição de hoje, nós vamos aprender sobre como vencer os nossos medos. Amém? Vamos lá? Então, crianças, no nosso assunto da lição de hoje, a gente falou assim, ó. A corajosa luta de Jonatas. Mas quem é esse Jonatas? Você sabe quem é? Jonatas, ele era o filho do rei Saul, do rei de Israel. Aqui, ó, esse moço era Jonatas. Ele era um guerreiro muito valente, corajoso, servo de Deus. Naquele tempo, não existiam armas como hoje, né? As armas que eles usavam, que Jonatas usava, era arco e flecha, tá vendo? Vocês já viram algum desses hoje em dia? A gente não vê muito, né? Pois era, Jonatas, que era um guerreiro valente, ele lutava com esse arco e essa flecha. Então, certo dia, depois que os soldados de Saul se esconderam e correram de medo do povo das caretas feias, vocês lembram? O povo filisteu, o povo que era inimigo de Deus. Então, os soldados do rei Saul, do pai de Jonatas, fugiram todos morrendo de medo. E então, Jonatas pensou assim: eu vou lá no acampamento dos filisteus. Mas antes, eu vou chamar o meu amigo, meu companheiro de guerra, para ver se ele quer ir comigo. Se ele quiser ir, aí eu vou também. Então, ó, Jonatas chamou seu companheiro de guerra e conversaram. E o companheiro, como ele era muito corajoso, ele disse: Jonatas, eu vou também, eu vou com você. Mas antes de eles irem, eles fizeram uma prova com Deus. Eles oraram a Deus e disse assim: Senhor, se o Senhor for com a gente vai fazer um trato. Eu vou fazer assim, a gente vai chegar lá, ficar num lugar alto no acampamento dos filisteus para eles nos verem. Nós não vamos nos esconder. Se os filisteus gritarem e disserem assim: venham contra nós, venham lutar com a gente, aí esse é o sinal que o Senhor vai com a gente. Então, esse foi o trato, o combinado que Jonatas e o seu amigo fez com o Senhor, com Deus. Então, eles foram para o acampamento. Quando eles estavam chegando lá, em um lugar alto, os filisteus viram ele e disseram: venham lutar contra a gente. Então, Jonatas e o seu amigo corajoso foram lá e lutaram contra eles. Na Bíblia diz que eram mais ou menos 20 filisteus, e eles só eram 2. Mas sabe o que aconteceu? Jonatas e o seu amigo corajoso venceram os 20 filisteus. Isso mesmo, já pensou? 2 vencerem 20, que são muitos. Isso mesmo, eles venceram 20 soldados, porque Deus estava com eles. Eles ficaram corajosos, firmes no Senhor, porque o Senhor estava com eles. Eles só conseguiram vencer essa guerra, essa batalha, porque o Senhor estava com eles. Quando a luta terminou, sabe o que aconteceu? Os filisteus ficaram tão apavorados que ficaram tremendo de medo. Eles correram dali e ficaram morrendo de medo. E sabe o que aconteceu mais ainda? Aconteceu um terremoto, a terra começou a tremer. E os filisteus aí que ficaram com mais medo ainda. E então, Saul, que era o pai de Jonatas,
viu o que estava acontecendo, o terremoto, viu que estava acontecendo alguma coisa diferente, então mandou 2 espiões lá na terra dos filisteus para ver o que estava acontecendo. E ele viu que Jonatas e o seu amigo estavam lá e tinham derrotado os filisteus, mas ainda tinham alguns filisteus por lá. Então Saul, que era o rei de Israel, pai de Jonatas, sabe o que ele fez? Ele pediu para o sacerdote levar a Arca da Aliança, olha aqui, toda revestida de ouro, que representava a presença de Deus. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. E ele sabia que com a presença de Deus ele ia conseguir derrotar o resto dos filisteus que sobraram, que ficaram lá no acampamento. Então, Saul levou a Arca da Aliança com o sacerdote e conseguiram vencer todos os filisteus. Os filisteus ficaram com tanto medo, tão apavorados, que eles ficavam lutando entre eles mesmos. Então, a guerra terminou e Saul, com Jonatas e o seu amigo corajoso, venceram a luta, porque Deus estava com eles. A presença de Deus estava com eles. E mesmo assim é com a gente. Quando a gente tem a presença de Deus na nossa vida, a gente não precisa ter medo. A gente vence qualquer guerra, porque Deus está no controle. Deus está conosco. Quando Deus está conosco, a gente não precisa ter medo de nada. Amém? Glória a Deus, crianças, que aula maravilhosa nós tivemos, hein? É muito bom saber que as tias têm se empenhado para ministrar uma aula recheada da palavra de Deus para cada um de nós, para que todos juntos possamos aprender. Nesta manhã eu convido você agora a encerrar o nosso trabalho com uma oração. Vamos lá? Feche os seus olhinhos, muita concentração. Ah, outra coisa. Não esqueça de que, mesmo se você estiver nas suas aulas online, lá na sua escola, durante este período da manhã, quando terminar a sua aula online, você pode acessar o nosso canal e assistir essa aula da escola bíblica, tá bom? E também avisa para os amigos que ainda não estão assistindo as aulas. Estou sentindo falta de muita gente. Vamos juntos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por mais uma aula abençoada. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença, pelo sono tranquilo e restaurador, reparador que o Senhor nos proporcionou. Te peço, Senhor, visita cada família nesta manhã, Senhor. Visita, Senhor, o nosso pastor. Visita, Senhor, o nosso pastor presidente também. Deus, visita cada irmão, cada irmã, cada criança, jovem, pré-adolescente. Derrama uma bênção especial sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém, crianças. Até a próxima aula.